pelo horário de Brasília. Estamos aqui no PMC News e agora sim eu chamo o nosso próximo convidado, que é o Rafael Favetti, advogado e cientista político da Favetti, Sociedade de Advogados. Muito boa tarde para você, Rafael. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Estou aqui à disposição. Uma honra sempre. Eu queria começar falando que o governo formalizou ali a inclusão da Petrobras na carteira do Programa de Parcerias e Investimentos. Etapa inicial ali é a eventual privatização da empresa. Com a cotação do Brasil do petróleo em disparada aí no mercado internacional, ganhou força no governo e em parte do mercado e também do Congresso. O discurso de que a privatização ou a desestatização da Petrobras poderia ser uma solução para evitar o constante reajuste ali dos preços dos combustíveis que impacta negativamente todos os setores da economia. Por que você acredita que existe agora essa pauta? Realmente o governo vai conseguir privatizar a Petrobras se Bolsonaro ganhar? Você acha que vai ser um processo fácil? Veja, o candidato Bolsonaro de 2018 era o suprassumo do nacionalismo. Não é? Era aquela pessoa que vinha com aquele discurso da soberania, uma soberania muito overlapping sobre todos os setores da economia brasileira e, portanto, era um presidenciável em 2018 que falar em privatização da Petrobras em específico era quase chamar a briga. Porém, de lá para cá, alguma coisa veio mudando e, em especial, eu levanto a questão que para este presidente e para qualquer outros que também o antecederam, a Petrobras só traz pauta negativa. Isso é, politicamente, a Petrobras não traz pauta positiva para o presidente da República, ainda mais em um cenário de alta de preços forte de combustíveis, em especial a gasolina, o diesel e o gás de cozinha, e isso acaba refletindo no índice de popularidade do presidente, que está em campanha de reeleição. Bom, como qualquer ser humano tende a botar a culpa em alguém, essa ideia do político de achar um culpado tem dois culpados de imediato. Primeiro, a questão tributária, que já está sendo colocada dos tributos estaduais, em especial do ICMS, que é uma batalha que vem sendo travada desde o ano passado. O grande problema dessa batalha é que tudo que envolve ICMS tende a ter uma certa resistência dos estados na Câmara dos Deputados, especialmente no Senado. O outro inimigo achado é a própria Petrobras. Nós vimos aí nas últimas 3 falas do presidente o tratamento para com a empresa como se fosse uma inimiga da nação. Daí que essa mudança comportamental radical de Bolsonaro de 2018 para Bolsonaro de 2022 pode ser sim que leve à quebra, a desnutrição daquela resistência que se tinha no sentido de soberania nacional e etc. para com a Petrobras, para sim uma probabilidade até relativamente alta da tirada da União Federal como sendo o maior acionista, especialmente aquele acionista que tenha condições de indicar a presidência da Petrobras, o que vai ser entendido dentro do mundo do mercado como privatização. Logo, isso é bem possível que aconteça em 2023, em especial se a Petrobras continuar a ser eleita a inimiga do Palácio do Planalto. Você acredita que nós tenhamos hoje alguma possibilidade de estabelecer qualquer tipo de, eu não diria controle, no preço dos combustíveis? E aí eu me pergunto, por que não um fundo de estabilização? O fundo de estabilização, Salete, foi aquele pensado pelo senador Prats, que na verdade não andou a sua ideia porque ele é do PT. E veja, eu preciso aqui fazer para aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo, de que este senador, o senador Prats, apesar de ser do PT, eu coloco apesar entre aspas, evidentemente, ele é considerado pelos senadores o que mais
sabe sobre combustíveis e especialmente petróleo. Ele é pós-doutor em combustíveis, ele é pós-doutor nessa seara. Daí que todos os senadores ouvem muito o que ele fala. Porém, em virtude deste pedigree dele ser do PT, a sua ideia básica, que era o fundo, enfim, deu em água. Isso é, houve uma resistência prima facie do governo, justamente por vir dele, e o governo apostou em duas coisas. A primeira delas, uma tentativa de a própria economia, enfim, colocar as laranjas no lugar em relação ao preço dos combustíveis, o que relativamente não aconteceu até agora. E a segunda coisa, atacar dois problemas em específico. O ICMS, que é isso que o governo da União, o governo central, tenta ainda passar, e, em segundo lugar, medidas específicas para o diesel, porque o Ministério da Economia e o Palácio do Planalto acreditam que, identificando e isolando o problema do diesel, pode ser que o final, o outcome dessas medidas específicas para o diesel sejam suficientes para arrefecer a questão da popularidade do presidente em relação a combustíveis. É isso que está em jogo e é isso que o Palácio do Planalto busca aí identificar. Mas sobre a sua pergunta em específico sobre o fundo, o problema do fundo é que você teve esse momento da origem, né, que veio de um senador petista. E justamente tem a questão dos estados, né, que estão defendendo um aumento também de tributos sobre as petroleiras agora, né? Essa proposta foi apresentada ontem justamente pelos senadores ali como uma alternativa ao projeto aprovado na semana passada dos deputados para retirar até 62 bilhões dos cofres estaduais numa justificativa ali do presidente Jair Bolsonaro, os cofres estarem cheios, né, colocando então esse teto, e agora então rebatendo a isso, os estados defendem o aumento de tributos sobre petroleiras e um fundo então para equilíbrio no preço do combustível em troca desse teto do ICMS para eles tentarem equilibrar essa perda. Qual que é a sua opinião em relação a isso, né? O presidente Jair Bolsonaro vem rebatendo de que os cofres estão cheios por conta dos repasses da pandemia, os estados e municípios estão reclamando que vão perder a arrecadação. Agora eles vêm com essa proposta sobre tributos sobre petroleiras e um fundo de equilíbrio aí no preço. Veja, um dos grandes mitos que se tem em relação à política tributária é achar que política tributária é uma coisa técnica, matemática. Não é. Política tributária é uma questão de política mesmo, daquela que você defende interesses de um lado, e sempre quando você defende interesses do lado, é a tese do cobertor. O cobertor é curto. O que os governadores tentam fazer é um jogo de soma zero. Isso é, eu perco no ICMS, mas ganho de outra forma com uma compensação da União, quando a União vai arrecadar mais através do SLL e repartir para os entes federados, quando a perda do ICMS resultar em mais de 5%. Isso é a tentativa de fazer um jogo de soma zero, que dificilmente vai funcionar, porque o outro lado do cobertor é o governo central, é o governo da União, que não vai querer bancar, entre aspas, essa diminuição arrecadatória dos Estados-membros. Então, é essa briga que está acontecendo que hoje está movimentando o Congresso Nacional. Lembro a vocês que ontem o senador Pacheco, presidente do Senado Federal, tentou, de certa forma, avançar com a PEC 110, que é aquela que corre no Senado. A PEC 110, só para relembrar, é uma que reformula todo o sistema tributário nacional e é a PEC que os governadores querem. Mas não é a PEC que Paulo Guedes quer. E nesse confronto foi deixada de lado, não teve quórum para começar a reunião na CCJ do Senado, e com essa falta de quórum, jornalistas leram como uma perda de Rodrigo Pacheco, isso é, ele perdeu neste jogo, porém, por trás disso está esta ainda tensão entre perda de arrecadação de ICMS de um lado e, de outro lado, a União Federal, que não recua na sua arrecadação sobre os combustíveis e tenta jogar para os governos estaduais pagar essa conta. É isso que está em jogo hoje e é isso
que o parlamento tenta dar resposta desesperadamente. E se você me permite falar sobre isso, lendo politicamente a questão, aliás, o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, age como se fosse primeiro-ministro. Ontem ele disse que ia chamar Paulo Guedes para dar explicações, como se chefe do Executive Branch fosse. E dessa maneira, o que demonstra, a leitura política nos demonstra de que o Palácio do Planalto está mais assim, de olhos fechados para o que está acontecendo, não querendo se meter muito. Por quê? Porque isso demanda escolhas políticas, como nós falamos. E demandando escolhas políticas, desagradar alguém, você vai ter que desagradar. E esse é o ponto hoje central nas discussões sobre preço dos combustíveis no Congresso Nacional. E lembro a todos também que preço dos combustíveis é uma questão ao redor do mundo. Nós estamos aqui com o professor Dumas, né? E ele deve sair, ele é mestre em explicar que hoje o problema dos combustíveis é um problema mundial. E nós estamos aqui na tentativa de resolver esse problema de todas as maneiras. Por quê? Porque temos um presidente candidato à reeleição que precisa dar resposta a essa questão. 100% da Câmara dos Deputados vai ser trocada, portanto, os deputados também precisam dar resposta a essa questão, e 1/3 do Senado Federal, isso é, 1/3 do Senado também precisa correr para dar respostas. Qual é o problema real? Ninguém tem uma resposta, ninguém tem a equação. Isso não é feito por algoritmo, isso é feito por discussões pesadas. Por que discussões pesadas? Porque, ao fim e ao cabo, revelam que alguém vai perder dinheiro nessa história toda, e ninguém quer perder dinheiro, e, portanto, a briga e as tensões no Congresso continuam a todo vapor, em alta temperatura. E falo aos investidores, não se assustem se hoje, amanhã ou depois, vocês ouvirem falar de mais uma dezena de projetos que trabalham sobre a questão da diminuição do preço dos combustíveis. A caixinha de surpresa do Congresso está lotada de medidas. O problema real é outro. Quais aquelas que vão avançar? E sobre isso, nosso call é que vão avançar todas aquelas que têm maior consenso. E as que têm maior consenso são especialmente essas ligadas ao ICMS. Uma curiosidade, você se surpreendeu com as últimas pesquisas eleitorais? Não. Olha, não muito, porém, Salete, nós olhamos pesquisas eleitorais como um retrato de hoje para trás. Né? A nossa leitura sobre anos eleitorais de reeleição, que foram 98, 2006 e 2014, são que os presidentes candidatos à reeleição, eles tendem a subir entre março e setembro, uma média de 6%. Lula foi o campeão com 9%. Em 2006. Logo, a tese da quadra histórica que temos é que presidentes sobem de popularidade em anos eleitorais. E ainda sobre isso, presidentes tendem a cair na impopularidade. Então, o ganho dos presidentes em épocas de reeleição é muito forte. Estamos aguardando aí quando isso virá de maneira mais visível, porque já temos alguns dados que mostram que o presidente Bolsonaro melhorou em alguns campos, sem dúvida alguma. É que, no geral, há um partido de oposição nas ruas que é muito pesado contra o presidente. Esse partido de oposição chama-se inflação. O eleitor tende a culpar o governo central quando sente o seu poderio econômico diminuído. Porque é o governo central que emite a moeda, é o governo central, enfim, que dá as diretrizes nacionais acerca da questão monetária, da questão inflacionária e por aí vai. Portanto, há uma tendência natural do eleitor culpar alguém, e esse culpado hoje é o governo central. Daí que esse partido fortíssimo que está nas ruas, está em qualquer gás de cozinha, está em qualquer posto de gasolina, ele marca determinantemente que o presidente continue com esses índices que para uma candidatura à reeleição num país latino-americano é uma candidatura, muito pífia por enquanto em relação a números. Porém, a nossa tese, pelo menos da minha casa de análise, é que o presidente tende a subir, e aí a questão, Salete, é outra, a questão é velocidade. Isso é, há velocidade suficiente para Bolsonaro atingir Lula próximo de outubro ou não? Isso é, a inflação e o poderio econômico das pessoas
continuará a, entre aspas, comer popularidade e comer essa potência que os presidentes têm em anos eleitorais. E ainda sobre isso, eu lembro a todos que a ideia de que o programa do Auxílio Brasil seria suficiente para fazer com que o presidente Bolsonaro ganhasse solidez em grupos que ele nunca teve, especialmente até um salário mínimo, isso não aconteceu. A explicação é a inflação. Isso é, aqueles R$400 que compravam X produtos no ano passado, hoje acabam comprando menos. E aí aquele que recebe os R$400 hoje não deposita em Bolsonaro a sua fé eleitoral conforme o seu bolso não consegue comprar as coisas que ele comprava no ano passado. Então, sem sombra de dúvidas, a economia é um problema hoje para o governo central, e isso é tão certo que o lado político, entre aspas, do governo, especialmente a tríade que está assessorando o presidente Bolsonaro, o senador seu filho, o Ciro Nogueira e também o Valdemar Costa Neto, ficam de olho no pessoal da economia, dizendo assim, olha, cadê a hora que vai melhorar? Nós temos quase R$500 bilhão de PPIs já contratados, nós temos muito dinheiro para entrar no Brasil, porém, isso não está revertendo ainda em poderio econômico das pessoas. O próprio CAGED, que saiu essa semana, demonstra uma melhora na empregabilidade do brasileiro, mas isso não significa ainda uma melhora do poderio econômico das pessoas. Então, se nós pegarmos a questão da massa salarial ampliada e o índice de popularidade, ele anda muito junto, né? Ele anda bastante conexo. E dessa maneira, o principal adversário hoje de Bolsonaro ainda não é Lula, é a inflação. Essa coisa da subida e dessas oscilações que nós temos como experiência histórica. Terceira via é uma bobagem, Rafael? Onde é que está a terceira via? Em que está na elite intelectual? Onde existe a terceira via? Em 1989, nós tivemos uma eleição com quase, se não me engano, 30 candidatos. E mesmo assim, quando a coisa foi afunilando entre Collor e, de outro lado, ninguém sabia se era Brizola ou Lula, surgia a Fife Domingos como uma terceira via da dicotomia e que se mostrou também que não deu. Assim também aconteceu em 94, em 98 também. Em 94 a eleição foi ganha no primeiro turno, então foi acachapante a vitória de Fernando Henrique, mas também em 98, em 2002, 2006, sempre teve essa perspectiva de se tentar furar uma bolha de polarização que parece que o Brasil entrou para ficar. E se você me permite, Salete, qualquer pessoa do interior do Brasil, eu nasci numa cidade chamada Pato Branco, no Paraná. Se você vai a Pato Branco, no Paraná, um abraço aos pato-branquenses, se você vai a Pato Branco, no Paraná, há uma polarização que existe desde 1930. Se você vai em qualquer cidade, em Caruaru, se você vai em Barreiras, se você vai a Cascavel, se você vai em Arroio 30, em Santa Catarina, a polarização existe desde o começo da República. Isso é, a polarização que existe no Brasil, real, ela não está conforme o número de partidos que nós temos no Brasil eleitoral. E isso agora começa a se condensar. Então, o meu call é que a polarização chegou para ficar. E, nesse sentido, é muito difícil pensarmos em terceira via, ainda mais em junho de 2022, sendo que a eleição é em outubro. Isso é, a construção de uma liderança é muito difícil, você sabe melhor do que eu disso. Uma construção de uma liderança demora tempo, demora ondas que acontecem, demora muito suor, né, muito dinheiro, muita perspectiva de capilarização da pessoa. E construir uma liderança daqui até outubro é muito difícil. Se essa liderança fosse construída antes de 2022, talvez a gente pudesse estar tendo outro papo agora. E, por fim, é inegável que Bolsonaro é um titã eleitoral e é inegável que Lula também é um titã eleitoral. Num universo que temos dois titãs eleitorais disputando, também é muito difícil achar que há espaço para outra candidatura ganhar terreno. Portanto, nós temos N variáveis, e a principal delas talvez hoje é tempo. Não temos tempo de construção de uma liderança daqui até outubro. É muito difícil acreditarmos que isso pode acontecer. Porém, e agora vem o último fecho da fala, o Brasil é o país do imponderável. O imponderável, claro que pode acontecer. O imponderável a gente não sabe quando ele ocorrerá.
e, portanto, temos que sempre deixar aí um misto de 5% a 10% para o imponderável. Mas a construção de uma terceira via, ela está dentro da caixinha do imponderável. Ela não está dentro da caixinha do cenário base, e nem do cenário B, e nem do cenário C. Ela está no não cenário, que é justamente o cenário do imponderável. De tudo, muito difícil que a terceira via venha a disputar um segundo turno. A terceira via pode, sim, estabelecer questões para os programas dos partidos, dos dois que estão disputando, e, em especial, colocá-los os dois em xeque. Isso talvez seja a principal questão da terceira via. Até porque, Salete, a terceira via hoje, a grande importância da terceira via é ter segundo turno. Se a terceira via pontuar na somatória menos de 10%, a probabilidade de termos um só turno é muito alta. Logo, a grande importância da terceira via é pontuar para um eventual segundo turno. Favete, entre esses dois titãs que você citou, né, os dois principais candidatos que estão ali na frente dessa disputa eleitoral, ontem a gente recebeu aqui o ex-deputado federal Eduardo Cunha, e ele falou o seguinte, que ele acredita que o ex-presidente Lula deva vencer ali no Nordeste, Bolsonaro fica ali, aqui Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e Lula ficaria entre Nordeste e Norte, e quem decidiria essa eleição seria o estado de São Paulo. Você compactua também com essa ideia? São Paulo que vai decidir? Mais ou menos. São Paulo é um colosso eleitoral em virtude dos números que tem e em virtude de ser a sede da maioria dos partidos, né? Nós não temos... quando a CIS Brasil pensou o sistema partidário brasileiro, eu acho, um call meu, ele se baseou lá na tese de Oliveira Viana, sabe, que é contra a regionalização do Brasil. E nós só temos partidos nacionais. O Brasil é um país que não permite partidos regionais. Aliás, talvez seja hora de rever isso, porque vários partidos são partidos eminentemente paulistas, ou mineiros, ou gaúchos, e por aí vai. E daí, por causa da legislação eleitoral, tentam documentalmente, né, formalmente, de maneira quase de ficção, tentar tornar-se partidos nacionais. Dito isso, São Paulo, se tivéssemos partidos regionais, São Paulo seria a sede dos 33 partidos que nós temos registrados no TSE hoje, não tenha dúvida. Todo partido brasileiro teria em São Paulo, o que não aconteceria no Rio, o que não aconteceria no Paraná, e evidentemente não aconteceria no Piauí, onde nós teríamos 2, 3 partidos no máximo, né? Então, São Paulo é um colosso por si só. Porém, os números nos mostram que 3 estados eles acabam indicando sempre quem ganha as eleições. Não me pergunte por quê, é o dado da realidade. Amazonas, Acre e Minas Gerais. Como nós descartamos Amazonas e o Acre em virtude do tamanho, Minas Gerais talvez seja o estado-chave para eleições mais apertadas. Em outras palavras, olhar o radar de Minas talvez seja, para analistas políticos, a melhor coisa para saber aquilo que vai acontecer, especialmente em eleições apertadas. E Minas, historicamente, né, é a contradita de São Paulo, só relembrando aí a todos a política do café com leite, que parece que volta, às vezes, como fato na realidade brasileira, como vimos em relação aos últimos tempos, né? E daí que acredito mais que Minas possa ser o diferencial nas eleições do que São Paulo, respeitando, evidentemente, o tamanho de São Paulo, que São Paulo sozinha quase um terço aí do que a gente tem de eleitorado que vota, né? Compartilhe sua opinião, Rafael. Acho que Minas, sem dúvida nenhuma, tem hoje uma predominância nesse jogo maior do que São Paulo, Rafael. Mas vamos ter aí um embate violento. Vamos, e aliás, o embate São Paulo-Minas, se vocês me permitem falar sobre isso, já começou em alguns partidos, vídeo que já está acontecendo no PSDB. A briga pelo budget do partido para o ano que vem, isso é, para a partir de 2023, lembra, a história é, o Supremo vem e proíbe o financiamento privado de campanha, portanto, os partidos, para sobreviverem, precisam dos 2 fundos, que é o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo eleitoral e partidário é formado pela quantidade de parlamentares na Câmara Federal, portanto, os partidos
jogam tudo para a eleição de boas bancadas na Câmara, e quem controlar a diretoria do partido controla o fundo. E a gente já estava em uma briga pesadíssima. Vocês viram o que aconteceram em relação ao partido PSDB, os tucanos do pão de queijo e os tucanos do café. Foi uma briga, olha, ferrenha, daria livro isso que aconteceu, né? E já está começando. Lula, e talvez ontem a gente o PSDB acabou, né? É um bom livro, vai dar livro ainda, Rafael. Vamos aguardar. Não, o Lula falou ontem que o PSDB acabou. O Lula falou que o PSDB ontem, acabou? A Aécio não gostou nada disso. O Lula deve estar incomodado. Assim, eu acho, com todo respeito, o Lula é uma das pessoas que mais conhece política, enfim, na América Latina, né? Tal qual o Bolsonaro do outro lado. Eles são intuitivos políticos, assim, eles nascem já respirando a política no sentido de como buscar um consenso. Bolsonaro para os seus e o Lula, evidentemente, também para os seus. Eu lembro quando eu vi aquela foto de Bolsonaro comendo uma galinhada cheia de farofa na perna, né? Alguns colegas meus analistas diziam, puxa, como é que pode, o presidente do Brasil? Eu falei, nossa, ele está falando para o eleitorado dele está adorando isso aí, né? Nós não podemos nunca subestimar nem Lula e nem Bolsonaro na sua intuição política. Porém, Lula é do PT, e o PT é incomodado um pouco com o que o PT perdeu da hegemonia dentro da centro-esquerda, especialmente da esquerda brasileira. Pautas como LGBTQI+, pauta de matrizes afro, pauta de minorias, etc., saíram da mão do PT e foram parar na mão do PSOL. O PT é muito incomodado com isso. O PT precisa retomar essa hegemonia que tinha e criar um partido que eles pensaram em 2002, que era o partido cor-de-rosa, não era mais o partido vermelho. Vocês vão lembrar disso, né? Que o PT queria mais ir ao centro e falar menos para a esquerda, tanto que expulsou tendências da esquerda, expulsou 3 grandes tendências que viraram depois outros partidos, né? Eu lembro agora de cabeça do PCO e do PSTU, que estavam dentro do PT, e o PT começou a tentar ser uma hegemonia não só na esquerda, mas também no centro. Portanto, eu acho que o inconsciente do Lula, quando fala do PSDB, é que o Lula já pretende avançar aí nessa tentativa de criar uma hegemonia também ao centro. Ora, o convite ao Alckmin vai nesse sentido, né? Muito interessante, Rafael, muito interessante. Rafael está sempre aqui com a gente. Quero agradecer sua participação mais uma vez. Rafael Favete, advogado, cientista político da Favete Sociedade de Advogados. Obrigada. Boa tarde para você.